Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Neste domingo, 29º domingo do tempo comum, seja bem-vindo a este canal de evangelização diaconal. Eu sou o diácono Weiner, da Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Belém. Vamos então à homilia deste domingo, 29º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje será Mateus, capítulo 22, do 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, este evangelho aparentemente mais curto que os outros domingos que temos escutado o evangelho, nesse 29º, nós observamos que os fariseus e muitos outros queriam ainda continuar a apanhar Jesus em alguma situação. E hoje nós vemos aqui uma discussão sobre se é lícito ou não pagar impostos, né? Se Jesus afirmasse que o pagamento de impostos tão somente diretamente a César, né, seria ali uma confirmação de que aceitava também o domínio romano que estava acontecendo sobre todo o povo de Israel. Jesus então resolve dialogar e mostrar de uma forma muito simples, através de uma simples moeda, que todos nós sabemos que uma moeda simples, ainda nos países que usam ainda quase todos algum tipo de moeda, temos duas faces, né? O chamado cara e coroa. No caso, aqui Jesus pede uma moeda aos seus adversários, que queriam ali colocá-lo numa situação muito difícil, e pergunta: de quem é esta imagem da moeda que vocês me trouxeram? E eles respondem: de César. E Jesus, na sua frase aqui, muito direta: pois bem, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Aqui nós podemos entender o centro do Evangelho, né? O que é de Deus? Tudo é de Deus. Deus é criador de todas as coisas, como nós professamos a nossa fé, das coisas visíveis e invisíveis. A grande questão é: será que os homens, né, querem a face de Deus, querem o lado da moeda de Deus em primeiro lugar, o reconhecem como Criador de todas as coisas e que tudo lhe pertence? Porque se optam pela questão do lado da moeda de César, César é a representação do poder, da dominação, né, da exploração. Tanto é que a sua imagem está cunhada na moeda. E Jesus disse, né, dai a César o que é de César. Então, nós devemos sempre entender aquilo que nos é proposto pelo Senhor em seu ensinamento, né? Em primeiro lugar, Jesus faz com que seus adversários, né, que desejam sempre expô-los, sejam obrigados, né, de certa forma, a se exporem também. O que nós estamos dando mais da nossa vida, o melhor da nossa vida, para manter uma situação, um regime de César,
o modo de César de explorar, de conquistar, de dominar, ou nós estamos dando a nossa vida em reconhecimento também que tudo pertence a Deus e que nós temos responsabilidades sobre tudo que Deus criou neste mundo. Então a pergunta recebe para cada um de nós uma resposta muito clara. A opção, qual lado que nós devemos optar em primeiro lugar. Mas Jesus também nos ensina que, como filhos de Deus que vivem nesse mundo e também criam relações neste mundo, né? Nós também não devemos nos isentar daquilo que cabe a nós, os nossos impostos, como todos nós, e espero que todos nós sempre paguemos os nossos impostos, aquilo que também é justo e é necessário para manter uma ordem social, para se ter os benefícios sociais neste mundo, hospitais, escolas, né, redes públicas, e ali vai, que todos nós conhecemos, né? A grande questão, então, que hoje o Senhor nos impulsiona é dar a Deus, em primeiro lugar, o que pertence a Ele, né? E nós devemos também, né, cada um de nós, ter muito claro que vivemos nesse mundo, mas sempre em primeiro lugar, as nossas opções, as nossas relações devem, em primeiro lugar, ir a Deus, em primeiro lugar, e dar o que Ele merece. Concluo dizendo que somente, meu irmão, minha irmã, quem dá a Deus o que é de Deus, sabe o que dar a César. Aquilo que é de Deus, o fruto do qual o Pai tem fome é a liberdade dos filhos e o amor pelos irmãos. Além disso, dar a Deus o que é de Deus significa viver numa liberdade de fraternidade, que é muito possível neste mundo, aqui e agora, para aqueles que optam pela face de Deus na sua vida em primeiro lugar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.